Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos novamente à Casa do Dr. Bezerra. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui, recebendo toda essa energia, recebendo essas vibrações de amor que a espiritualidade nos envia sempre que aqui chegamos. Então vamos nos conectar com esses nossos amigos espirituais, vamos nos conectar com essa egrégora, né, com essa energia natalina, com o nascimento do nosso Mestre Jesus, que nós vamos comemorar agora, na quarta-feira. Enfim, vamos estar presentes de corpo e alma aqui na nossa casa hoje. Tem alguém pela primeira vez? Não? Todos já ambientados aqui na nossa casa, graças a Deus. E hoje nós teremos o prazer de ouvir a nossa querida amiga Thelma, que nos falará sobre Jesus em nossas vidas. Mas como a gente sempre fala aqui, o tema sempre é Jesus, né? Mas nesse mês de dezembro, particularmente, cada um de nós fala sobre a sua visão, sobre os seus sentimentos a respeito do nosso Mestre Jesus. Então, mais uma vez, nós vamos conversar sobre ele. E vamos fazer nosso preparo de hoje pelo livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier. A lição 180, Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Está em Lucas, capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrar, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa vontade, boa nova. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Palavras de Emmanuel, graças a Deus. Então, já harmonizados por essas palavras do nosso querido Emmanuel, por essa egrégora dessa casa divina, por todos esses espíritos amigos que estão aqui nos acolhendo em nome de Jesus, nosso divino Mestre, vamos elevar o pensamento a Ti, Mestre, nesse momento, rogando a Ti que nos abençoe todos nós que aqui estamos, abençoe nosso trabalho de hoje, o estudo da Thelma, que ela possa nos passar tudo o que estudou com muita paz e alegria no seu coração, e que todos nós aqui envolvidos
nesse ambiente de fraternidade, de amor, de solidariedade, estejamos atentos a mais alguns ensinamentos. Nos abençoa, Mestre, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Tá desligado, não tá? Ah, peraí, fui eu. Tá ligado, pai, fala. Boa tarde. Vai. Boa tarde. Não. Acho que não ligou, Thelma. Tá ligado sim, tá com um verdinho. Tá com verdinho? E agora? Ah, agora foi. Boa tarde a todos. Que a paz desse mestre do amor, do perdão, da misericórdia esteja em nossos corações, né? Que a gente possa vivenciar a chegada, o renascimento dele em nós, né? Que os nossos corações estejam abertos e receptivos para o renascimento de Jesus a cada momento, né? Na Páscoa ele ressuscita em nós, no Natal ele renasce. Então que esse renascimento de amor, de humildade, de alegria se faça em nossos corações e que a gente possa, na tarde de hoje, refletir sobre esse mestre tão amado e o seu imenso e infinito amor que ele tem por nós. Eu já começo emocionada, né? Já começo emocionada. Então, quando a gente pensa, né, sobre o amor segundo Jesus, né, o amor segundo a manifestação que ele teve quando entre nós esteve com cada discípulo, com cada um que o seguia, quando ele chega até nós nos nossos momentos de aflição, né? Como Jesus nos olha na hora que a gente erra, como Jesus nos olha nos nossos momentos mais difíceis e que muitas vezes a gente briga com Ele, briga com Deus, e o olhar dele para nós é sempre de muito amor, né? Muitos e muitos estudiosos aí falam, teorizam sobre o amor, descrevem o que é o amor, né? Mas esse amor na prática, Jesus não teorizou, ele viveu esse amor entre nós, ele passou esse amor para cada um de nós em todas as suas falas, em todas as suas atitudes, né? Ele tem um amor de vivência, porque amor a gente não explica, né? Se a gente for definir, explicar, já não é mais amor. Amor a gente não teoriza, amor a gente sente, vive e pronto, né? Então esse amor de Jesus está muito além de tudo aquilo que a gente conhece, de tudo aquilo que a gente vive, de tudo aquilo que a gente sente, né? Porque ele é puro amor, ele veio até nós porque ele é o elo de ligação entre nós e o divino. Jesus é aquele que vem e fala, olha, a sua trajetória para chegar ao Pai, ao Criador, é essa, sou eu. Né? Ele diz para mim, eu sou o caminho, ele diz para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. E por isso ele veio com todo o seu amor para nos legar o seu Evangelho, a Boa Nova, nos traçar essa lei do céu, né? Essas leis morais. É a lei que faz com que a gente consiga realmente sair dessa materialidade que nos prende, nos confunde, né? Nos aprisiona aqui e nos deixa tão angustiados e iludidos, para que a gente possa vivenciar algo muito maior, que é a espiritualidade. Sem ele a gente fica meio perdido, né? Sem a gente entender, mais do que entender, sentir Jesus em nossas vidas, é como se a gente não soubesse realmente o caminho, né? E esse Jesus está em nossas vidas muitíssimo antes da gente chegar aqui. Jesus está em nossas vidas quando a gente nem existia, quando o Pai estava nos criando, naquele processo criador ainda, Jesus já estava em nossa vida. Porque, como nos diz no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos conta que Jesus faz parte de uma pleiade de espíritos puros e eleitos que tomam conta, eles já são tão evoluídos que eles administram outros planetas, né?
Então, quando a Terra saiu do Sol há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era espírito puro. Ele já tinha sido escolhido por Deus para governar o nosso planeta, né? Ele já estava aqui no comando disso tudo. Nós conhecemos Jesus há 2024 anos. Não, nós já conhecemos há muito tempo, né? Mas aqui hoje, quando a gente pensa como espírito encarnado, nós estamos aqui e conhecemos a sua história há 2024 anos. Mas imagina que há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era Jesus. Ele já era espírito puro e começou a organizar esse planeta para nos receber, né? Organizou toda essa estrutura geológica, a atmosfera, tudo, a vegetação, tudo que está como a gente vê hoje, ele começou lá nesse processo de resfriamento da Terra quando saiu do Sol, para que pudesse nos receber, e preparou o planeta e o nosso organismo de acordo com a atmosfera desse planeta. Nada aconteceu ao acaso, nada aconteceu porque tinha que acontecer, né? Os cientistas que não acreditam em Deus, não veem toda essa parte espiritual, chamam de natureza, e a gente chama a natureza de Deus. E a gente chama a natureza desse mestre, sabendo que a mão dele estava ali. Em tudo isso que foi criado, existe a mão de Deus, né? Então, a gente olha para tudo e a gente precisa valorizar cada grama verde que a gente vê, né? Ele definiu todas as linhas da estrutura física para nós, a do passado, a do presente e as linhas futuras. Ele foi desenhando tudo como um artista poderosíssimo, né? E em tudo, e em todos, em tudo que acontece, o amor de Jesus esteve presente desde lá do início da ameba. O amor de Jesus estava em tudo e estava em todos, né? Nós vivemos hoje no nosso planeta um momento muito desafiador, e mais do que nunca, diante desse momento desafiador que a gente vive, que a gente olha para o mundo e vê tanta coisa acontecendo, e para nós às vezes a gente custa a entender, né? Mais do que nunca a gente precisa não só entender, mas vivenciar a presença desse Mestre Jesus em nossas vidas. Mais do que nunca a gente precisa estar conectado a todos os seus ensinamentos, porque são os seus ensinamentos, aquilo que ele nos ensinou, que nos dá força, coragem, esperança, fortalece a nossa fé para enfrentar esses desafios, né? A espiritualidade aqui da casa, que nos dirige, costuma nos dizer que não adianta a gente pedir para tirar os desafios da nossa vida, porque esses desafios é que são os degraus que a gente vai precisar subir para ir ao encontro, ao reencontro do divino em nós, ao reencontro do Pai. Mas a gente pode e deve entender quais as ferramentas que a gente vai usar para enfrentar esse desafio. E essas ferramentas, quem nos dá é o Mestre Jesus. Se nós estivermos alertas, se nós estivermos atentos, se nós estivermos conectados e interessados e realmente vivenciando esse Evangelho, as dificuldades estarão aí, mas a gente terá força para lidar com cada uma delas, para que a gente possa passar por cada desafio, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem capítulo 6, o Consolador Prometido. 6, né? 6. Capítulo 6, o Consolador Prometido. Jesus nos faz um convite, né? Ele fala que ele vai estar aqui conosco o tempo todo, que a gente acredite nele. Se a gente acreditar nele, ele não vai nos abandonar até o fim, então vamos acreditar, porque ele é o nosso mestre. Se é a paz que nós buscamos, é através dele que nós vamos encontrar. Se é a felicidade que nós buscamos, é através dele que nós vamos encontrar. Ele é a luz que ilumina os nossos passos. Ele é a luz que acende uma tocha imensa no caminho que a gente precisa fazer e não nos deixa no escuro, perdido, sem saber aonde ir, né? Então, ele está ali, ele nos convida, ele nos dá essa certeza. Por que duvidar, né?
porque Ele é a luz da nossa caminhada. E para que a gente comece a fazer toda essa reflexão, eu vou botar uma música para a gente criar uma ambiência aqui no salão para a gente continuar a reflexão sobre Jesus, tá bom? Cantem, sintam e agradeçam. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Qualquer hora e fazendo sorrir. Tá bom o som? De fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio durador que orienta o navegante furtivo. Santos humildes, dos aflitos, pais dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, certo olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar a sua mão. Abençoa e me perdoa do meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Não pode deixar. Essa luz, ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. É hora de fazendo sorrir. Pra fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Essa luz, pode ser Jesus. Mais a
é Jesus. Essa luz é Jesus. Essa luz é claro que é Jesus, né? É claro que é Jesus na nossa vida, nos mostrando o caminho, nos iluminando a estrada, né? E nos fazendo um convite eterno. Vem comigo todos vós que sofreis, né? Que meu jugo é leve, meu fardo é suave, ou ao contrário, eu nunca sei se o fardo é leve, eu faço essa confusão, mas Ele nos chama, e Ele nos chama com tudo. Ele fala para nós, pega a sua cruz e me segue, né? Vem do jeito que você está. Ele não diz, olha, quando você for perfeito, você pode vir ao meu encontro. Não é isso, não é isso que Ele nos fala, né? Ele nos fala, vem como você está, vem com as tuas... Obrigado. Vem com as tuas imperfeições, vem com as tuas inseguranças, traz para cá o teu medo, porque eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Tudo isso que foi criado para nós, né? Essa belezura de planeta em que a gente vive, porque é um planeta belíssimo. A gente sabe que esse planeta, quando foi criado um planeta primitivo, e que nós chegaríamos a provas e expiações. Ele está no seu processo evolutivo, o planeta, assim como nós estamos. E ele, sabendo disso tudo, ele criou o planeta mais bonito que ele podia criar para fazer com que o nosso fardo fosse suave, para que a gente tivesse uma natureza exuberante para poder evoluir, crescer com tranquilidade. Criou o nosso corpo físico tão harmoniosamente para que a gente pudesse seguir na caminhada, né? Nenhum de nós aqui fica parando e dizer, bateu, não bateu, meu coração está batendo, não está batendo? Não, o coração bate. A gente respira, o estômago faz o seu trabalho, tudo, né? O rim faz o trabalho dele, e a gente não precisa dar comando a nada, é tudo perfeito em nós, não é? E muitas vezes a gente fica em busca de um milagre. Acordar de manhã é o milagre da vida, é a gente renascer na carne depois de uma noite de sono. Qual milagre maior do que o nascimento de uma criança? Qual milagre maior do que é o nosso aparelho reprodutor? Né? A quantidade de cromossomos masculinos, femininos que se juntam e formam um ser humano. Isso é um milagre. O nascimento é um milagre todos os dias. E a gente fica buscando mais o quê? Para acreditar que tudo isso existe e tudo isso é obra do divino, é obra de Jesus em nós, né? E nós, esse é Jesus em nós. E nós como agimos perante a Jesus? Qual é a nossa atitude diante de tudo isso que nós temos a nosso dispor? Porque essa riqueza toda é nossa, é de quem está aqui encarnado, né? Essa natureza exuberante, essa mata maravilhosa que nos cerca todos nós que aqui moramos em Vargem Grande, esse mar lindo que nós temos a poucas distâncias de nós, toda essa exuberância é nossa. E nós passamos pela vida como? Distraídos, sem olhar em volta, sem ver o sol nascer e o sol se pôr, sem olhar para o céu e ver as fases da lua, um céu estrelado. Como é que nós lidamos com toda essa beleza que existe em volta de nós e a beleza do ser humano que está ao nosso lado? Não é? Jesus está em nossas vidas sempre. E qual é o nosso olhar para a presença de Jesus em nós? É de gratidão? Como é que nós vemos isso tudo, né? Tudo provém dele.
Tudo provém do amor e da dedicação de Jesus em nossas vidas. Agora é preciso que a gente olhe para isso e aceite esse convite que Ele nos faz de ir até Ele. Ele está ali, Ele está em nós, a presença dEle é constante, mas precisamos nós ter olhos de ver, ter coração de sentir a presença de Jesus em nossas vidas. Desde que Ele assumiu a governança do planeta Terra, Ele nunca nos deixou perdidos e sem orientação. Antes de Jesus chegar até nós, Ele nos mandou muitos emissários, né? Teve Confúcio, teve Lao Tse, teve Krishna, teve Sócrates. Quantos e quantos e quantos chegaram aqui para nos orientar. E quando a gente pega a essência de tudo, existe uma regra áurea em todos eles, que é: não faça o outro aquilo que você não quer que seja feito a você. Cuide do outro e trate o outro da maneira como você quer ser tratada. Eles vieram com essa missão de nos ensinar tudo isso, né? Teve Moisés preparando o terreno para a chegada do Mestre Jesus, né? Até que chegou um momento que a terra foi passando, né? De estágio para estágio. Ele falou: bom, agora eu vou até lá, né? Agora está na hora de eu chegar e levar a minha palavra e o meu ensinamento até esses habitantes do planeta Terra, né? Ele veio e disse para todos nós: eu não vim desfazer a lei, eu vim fazê-la cumprir. Mas disse também, né? Moisés ensinou que é olho por olho, dente por dente. E eu venho dizer a vocês: não perdoa 7, mas 70 vezes 7. Perdoe sempre. Agora vocês imaginem, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Nós estamos aqui nesse planeta com água encanada, com luz elétrica, não é com rede de esgoto, alguns outros não, mas a maioria com rede de esgoto, com a tecnologia avançando cada vez mais. Hoje nós temos o mundo na palma da mão, através de um celular. Vocês imaginem a gente sair daqui e morar num planeta primitivo, sem luz, sem água, sem tecnologia, sem nada, no meio de um povo que está começando a sua jornada, né? Irmãos nossos primitivos começando. Como é que nós nos sentiríamos? Péssimos, não é? Quando eu penso nisso, até me assusto. A gente ia ficar muitíssimo assustado, tendo que matar um leão por dia, se defendendo dos animais que iriam nos atacar. Então vocês imaginem que Jesus, 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era espírito puro. Ele vivia no reino celeste, onde ele não precisava passar por nenhuma dificuldade mais. Ele tinha evoluído tudo que tinha para evoluir. E por amor, ele se sujeitou a vir ainda nesse planeta, ainda tão primitivo que nós éramos, né? A gente estava totalmente envolto nas sombras da ignorância. Se hoje ainda estamos envoltos em sombras ainda fortes de ignorância do amor, de ignorância das leis divinas, vocês imaginem isso há 2000 anos atrás. O que ele não teve é que enfrentar. E ele enfrentou tudo isso por uma única razão: para implantar o reino de Deus em nós, para nos ensinar o que é o amor, para implantar o reino do amor em nossos corações. E quando ele fez o Sermão do Monte, ali, falando todas as bem-aventuranças, ele nos dá o caminho a seguir. Ele nos diz exatamente: bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. E se você passar por uma aflição, não tenha medo, não fuja, não se revolte, não se rebele, você será consolado. Porque eu estou aqui, o Pai está te olhando. Bem-aventurados os humildes.
aqueles que não se sentem melhores do que ninguém, que sabem que todos nós somos filhos do mesmo Pai, com o mesmo valor. Porque ilusão nossa achar que Deus ama mais um filho do que outro. Ah, mas ele está errado, eu estou certo, o outro, olha o que o outro está fazendo. Não importa, é filho. A gente não ama os nossos filhos, errados ou certos? A gente ama, a gente pode muitas vezes não concordar, mas isso não significa deixar de amar. Então, Ele nos ama. E precisamos ser humildes o suficiente para saber que somos todos iguais. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que sabem perdoar. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, os justos. Está ali. Ah, mas como é que eu faço? Está ali. Está tudo escrito no Evangelho. Ele não escreveu, mas Mateus escreveu. Mas Lucas escreveu. João escreveu. Nós temos tudo isso. As bem-aventuranças, que é o roteiro para a gente saber como é que vai agir, está ali. Em todos os evangelhos isso está escrito. O Sermão do Monte está lá, né? Tem a famosa frase de Gandhi que se todos os livros fossem perdidos e só restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Quem ainda não leu o Sermão do Monte, vale a pena, né? Ele diz para nós: vós sois a luz do mundo. Ele não nos diminui, ao contrário, vós sois o sal da terra. O sal é aquele que dá sabor, que dá tempero, que conserva. Somos nós. E quem nos disse isso é Jesus. Então não tem como duvidar disso. A gente precisa saber que somos e agir como o sal da terra. E agir como a luz do mundo, né? E aí ele nos deixa isso tudo, um sacrifício da própria vida, né? E o que a gente faz com tudo isso que ele nos ensinou? O que é que temos feito no decorrer de todos esses anos, de todos esses milênios, com os ensinamentos que Jesus nos trouxe? Como vivemos isso? Como vivemos essas bem-aventuranças? Como vivemos cada ensinamento dele, do perdão, da misericórdia, do respeito ao próximo, né? Ele nos trouxe esse código de ética e de moral, que não precisaríamos das leis dos homens se nós soubéssemos viver as leis divinas. Só existe lei do homem porque nós ainda não temos a nossa ética e o nosso moral desenvolvido para vivermos respeitosamente, de forma solidária, como irmão que nós somos, né? Ele nos fez esse convite. E qual é a nossa resposta ao nosso mestre, né? Na íntegra que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E lá se vão 2024 anos que ele nos fez esse convite. E aí, o meu convite a vocês é: vamos refletir nesse Natal? Vamos refletir sobre como a gente tem agido diante desse convite, dessa chamada de Jesus nas nossas vidas, né? Esse convite ao nosso mestre dizendo: olha aqui, não tem a menor importância o que vocês fizeram, o que vocês fazem, vocês são todos meus irmãos, eu os amo, portanto venham até mim, ouçam a minha voz, se entreguem às minhas palavras, né? Tudo isso que eu falo para vocês
é o reflexo do amor de Deus em mim. É Jesus dizendo isso para nós. E eu quero entregar esse reflexo de Deus em mim a vocês. Eu quero que a minha luz se expanda e chegue até o teu coração. E você se sinta leve diante das dificuldades, né? Porque se assim vocês fizerem, olha eu tentando falar o que Jesus falaria, né? Muita pretensão da minha parte, mas eu estou falando para vocês o que eu entendo desse convite, né? Porque assim, se vocês fizerem isso, vocês vão se sentir confortados, aliviados, amparados, porque vocês não vão se sentir mais sozinhos, porque eu vou estar dentro de vocês, junto de vocês, no coração de vocês. Vocês vão ser acolhidos por mim, né? Se sentirão sempre nessa presença. Então a gente precisa se sentir estimulado ao cumprimento das leis divinas. Como a Maria Helena disse que eu gosto de repetir, eu vou repetir de novo. A gente só sofre quando a gente se afasta das leis de Deus. Na hora que a gente não cumpre, porque a gente se acha, né? E aí a gente acha que a gente vai fazer do nosso jeito. Não tem nosso jeito. O nosso jeito é o jeito que Deus faz para nós, é as leis que Ele criou. É o nosso jeito, tem que ser o jeito que Jesus nos ensina, se a gente quer ser feliz. Porque a gente já viu, né, gente, que nós quebramos a cara. Nosso jeito deu errado. Por isso a gente está sofrendo hoje. Então, que tal a gente fazer do jeito que Jesus nos ensinou? Que tal a gente aceitar o convite de Jesus, né? Jesus, quando veio aqui, ele falava para os seus discípulos, ele falava para o povo que seguia ele, mas na realidade, ele sabia que ele estava falando para a humanidade. Ele estava falando para todos nós. Tem gente que duvida da presença, fala Jesus histórico, não existiu, não existem, como é que a gente fala? Registros da passagem de Jesus por aqui. Então isso pode ser uma invencionice da igreja. Muito difícil isso, né, gente? Uma invencionice não duraria 2024 anos, né? Se alguma coisa tivesse errado, isso teria se perdido no tempo. Ah, mas ele não nasceu em dezembro, o Natal foi uma criação da Igreja Católica por causa da colheita, que era uma festa, não é ateia, uma festa pagã. Faz mal, não faz mal. A gente fica se pegando em bobagens. Quando chega essa época do Natal, que o planeta, a humanidade comemora a chegada dele entre nós, ele aceita. Vocês acham que um espírito igual Jesus, puro, vai se importar com data? Tem menor importância. Importa o nosso sentimento. E se o nosso sentimento cria essa corrente de amor, de solidariedade, de fraternidade, que se expande em nós, ele vem junto. E faz com que a gente se sinta expandindo junto com ele. E é isso que verdadeiramente importa. Não é a data, não é registro histórico, nada disso. Se Jesus não estivesse ciente de tudo que ficaria para nós, né, isso teria se perdido. Se fosse mentira, uma verdade não se sustenta, uma mentira não se sustenta todo esse tempo. O que se sustenta é essa verdade maior. Mas a gente viveu um período aí em que a gente começou a achar que falar de Deus, falar de Jesus, falar de espiritualidade era pieguice, né? Que chatice isso, né? A pessoa é carola, né? É piegas, falando de Jesus, falando de amor, isso é baboseira, né? E a gente se achando descolado, resolveu deixar Jesus de lado. Deu ruim. Deu ruim. Essa é a realidade, né? Deu ruim. Porque Jesus é isso, ele veio aqui dizer, olha, eu vim trazer para vocês um Deus diferente do que vocês sabiam até agora.
Eu vim trazer um Deus que ama, que é Pai, que acolhe, que perdoa, para que vocês sintam Ele dentro de vocês e possam passar isso adiante e viver realmente como irmãos que vocês são, né? E Ele viveu essa lei de amor aí na íntegra, exemplificando entre todos nós que ali estávamos naquela época, né? O que era a lei. Ele viveu a lei do trabalho, ele viveu a lei de solidariedade, ele viveu a lei de igualdade, não é? O mestre, ele glorificou o Pai em todas as suas passagens. Antes dele começar o seu apostolado, né, aos 30 anos, ele trabalhou como carpinteiro do lado de José. Ele valorizou a lei do trabalho, né? Ele, antes de começar tudo isso, o seu ministério, ele viveu ali, junto de José. Ele viveu a lei de igualdade, de respeito ao próximo e de igualdade entre o homem e entre a mulher. E a mulher, quando ele falou, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E ele falou para ela, mulher, levanta e vai, e não peques mais. Ele não deixou que os homens se sobrepusessem em cima das mulheres. Ele acolheu Madalena e deu toda a importância a Madalena. Ele reverenciou a mulher quando a primeira pessoa que ele apareceu para Madalena. Ah, porque os homens são mais importantes, então eu vou aparecer. Não, eu vou lá e apareço para Madalena. Então ele foi vivendo todas essas leis. Ele viveu em sociedade, ele viveu entre os pobres e os estrupiados, e ele não fez distinção, ele não viveu com preconceito. Não, então Jesus só viveu junto aos pobres? Não. Ele acolheu Mateus, que era cobrador de impostos. Ele foi jantar na casa de Zaqueu. Um dos melhores amigos de Jesus era Lázaro, que era rico. Não importa, para ele não importava. Importava a atitude dos homens. E ele quis deixar isso claro para nós. Nenhum preconceito, zero preconceito. O que importa é o amor, o respeito. E ele foi vivendo todas essas leis, né? Ele não elegeu perfeição. Alguém aqui assistiu The Chosen? Quem não assistiu, assista. É uma série que fala da vida de Jesus com uma leveza muito grande, com muito ensinamento. E você vai percebendo que na hora que ele começa a escolher os seus apóstolos, ele não escolheu ninguém perfeito. Ele escolheu um Pedro brabo pra caramba, que não acreditava nele, que achava, não é nada disso. Pedro teve que ter comprovações. Quando Jesus jogou a rede e trouxe os peixes, ele, tem alguma coisa aí com esse homem. Ele escolheu Mateus, que era cobrador de impostos, o Zelote. Você vai vendo que não, ele não escolheu perfeição. Ele escolheu pessoas perfectíveis, assim como nós. Todos nós podemos ser apóstolos de Jesus, se realmente acreditarmos nele, fielmente acreditarmos nele e defender os seus ensinamentos com o nosso comportamento. Porque quando ele não chama um filho perfeito. Ele nos chama do jeitinho que nós somos e como nós damos conta de ser. Deixa eu respirar um pouquinho, né? Bom, e aí, dentre todas essas leis que Jesus nos ensinou, e quando Kardec, no Livro dos Espíritos, conversa com a equipe do Espírito de Verdade e mostra a divisão das leis que ele fez para que nós espíritas pudéssemos entender melhor as leis divinas, ele pergunta, né? E essa divisão que eu fiz, pergunta para a equipe do Espírito de Verdade, tá certa, tá legal? Eles falam, tá legal. Mas entre todas elas, a mais importante é a lei de justiça, de amor e de caridade, porque engloba todas as outras. Então, se nós conseguimos vivenciar
verdadeiramente a lei de justiça, nós estamos vivendo verdadeiramente a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de fraternidade. Porque se não houver justiça, se não houver a lei de sociedade, se não houver igualdade entre nós não estaremos sendo justos, não é? Se nós vivermos a caridade olhando para o nosso próximo como ele deve ser olhado, nós estaremos vivendo a lei de humildade e a lei de amor. Então a gente nem fala, né? Se não há amor, não há misericórdia. Se não há amor, não há pureza de coração. Então nós precisamos praticar, começar a exercitar em nós a vivência dessa lei. Mas é preciso que a gente sinta isso e entenda, né? Quando Kardec pergunta para eles, né, o que é a caridade como Jesus a entende, e eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se a gente conseguir a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, a gente vai dar, como o povo costuma dizer, um salto quântico. Porque a gente vai sair dessa mesmice que durante milênios a gente está vivendo e olhar para o outro e dizer: ele é imperfeito, ele erra assim como eu. E aí a gente vai estar descendo desse patamar de orgulho que a gente vive, que acha que a gente é perfeito e não erra, não é? Porque se a gente julga que o outro é imperfeito e a gente começa a só ver defeito, é porque eu estou me achando melhor do que ele. E eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Se eu consigo me melhorar nesse caminho, a Luzia consegue nesse. E ela vai fazer o quê? Me dar a mão para que nós duas possamos trilhar um caminho só. Então a gente precisa ser indulgente com o outro, assim como a gente deseja que o outro seja indulgente conosco. E se a gente não perdoa as ofensas, a gente esquece e não vive a misericórdia divina em nós. Então tudo isso é entendimento, sentimento e ação, porque não adianta a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho como um todo, o Livro dos Espíritos, ler toda a literatura que fala sobre todas as coisas e não viver. Porque nós não somos seres criados para a teoria, nós somos seres criados para a ação, para a atitude, para a vivência. Tudo aquilo que a gente aprende é para ser colocado em ação. Jesus e todo o seu Evangelho é muito pouco compreendido por nós e mais ainda, desculpe gente, mais dificuldade ainda, vivido por cada um de nós, né? Nós temos vivido aí, passado pela vida com os nossos interesses escusos, né? Nossos interesses próprios, querendo satisfazer as nossas vontades, atendendo aos nossos interesses egoísticos. E achando que nessa caminhada de vivência, de interesse, nós vamos encontrar a felicidade. E isso é um equívoco muito triste que nós vivemos, não é? Dr. Bezerra, ele vem incessantemente nos dizendo que não há mais tempo. É hora de despertarmos. É tempo da gente despertar, né? Não dá mais para a gente ficar se iludindo com interesses materiais, com atender aos nossos desejos particulares, que normalmente são desejos materialistas, ligados à matéria e não ligados ao espírito. Isso é perder tempo. E nós já perdemos muito tempo. Nós que estamos dentro da casa espírita, nós sabemos que estamos vivendo uma época de transição planetária. E aí a pergunta é: o que a gente quer? O que a gente quer nesse tempo em que a gente está vivendo?
Qual o caminho que nós desejamos seguir? Qual é o nosso papel aqui? Por que a gente vem a essa casa espírita? Por que a gente estuda? Por que a gente lê? Por que a gente troca? Por que a gente vem ouvir uma palestra? Para conseguir um lugar no nosso lar? Não. Para que a gente possa refletir, para que a gente possa viver momentos de reflexão e de aprendizado íntimo e trazer para o nosso sentimento e para a nossa vida tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Nós estamos aqui de reencarnação em reencarnação aprendendo o Evangelho. Nós já passamos, acredito eu, tá, gente, pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica, por várias religiões, já devemos ter passado lá na Índia, e hoje estamos aqui dentro do Espiritismo, que explica tintim por tintim. Sabe por quê? Porque nós somos teimosos. Eu tenho para mim, eu como espírita, que eu dei muito murro em ponta de faca. Então, Thelma, não tem mais jeito, tu já passou por tudo. Você vai lá, o Espiritismo vai te explicar bem detalhadamente qual é o caminho de Jesus, e vamos ver se agora você aprende. Vai trabalhar, vai aprender a servir, vai buscar esse entendimento maior para que você possa ter uma vivência integral, sentindo o amor de Jesus em você. Jesus não está lá preso naquela cruz, sofrendo com aquela coroa de espinhos. Não, ele ressuscitou, gente. Por que a gente está preso no sofrimento de Jesus? Por que a gente acha que o sangue dele tem poder e vai nos salvar? Não, o que vai nos salvar é viver os seus ensinamentos. Jesus não está morto, porque a gente não morre. Ele é vivo em nós. Ele é vivo em cada palavra que ele deixou. Ele resplandece em cada sorriso de uma criança, em cada lágrima de quem sofre, em cada abraço de um amigo. Ele vive em cada nascimento de uma criança, em cada desencarne de um idoso. Ele vive. Ele vive em cada mãe, em cada pai, em cada irmão. Ele vive. Ele renasce no Natal todos os dias. Cada vez que a gente dá um copo d'água a quem tem sede, não é isso que ele nos diz? É a mim que você está dando essa água. Cada vez que a gente dá um prato de comida, e seja esse alimento um alimento da carne ou um alimento da alma, é a ele que a gente está alimentando. Porque ele está em nós, ele está no amigo, ele está no quem sofre, ele está naquele irmão totalmente perdido que se perdeu no caminho, ele também está ali. E ele acolhe a todos. E por que nós não? Por que nós julgamos tão cruelmente cada irmão que está sofrendo perdido no caminho? Então é hora de nós despertarmos, né? É hora da gente entender e fazer valer esse sacrifício de Jesus de vir até nós para nos orientar. A gente não pode deixar tudo aquilo que ele nos ensinou perdido no meio do caminho. Não podemos. Nós precisamos resgatar isso, né? A gente precisa vivenciar, viver em nós, colocar em prática todo esse exemplo de Jesus. Mas a humanidade, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que começar. A gente não pode ficar parado esperando quem é que vai tomar essa iniciativa. É hora de agir, é hora de fazer. Essa casa nos convida todos os dias com os seus mentores, com o Dr. Bezerra, com o Dr. Miguel, com o professor Eurípides, com o Dr. Miguel, que sempre tão perto de nós, com a irmã Sheila, sempre nos orientando, e tantos amigos espirituais que nós temos nessa casa, que nos convidam ao trabalho. E eles nos dizem sempre que
a nossa salvação, vamos dizer assim, é o trabalho. Nós vamos curar as doenças da nossa alma trabalhando, servindo ao próximo, servindo a nós mesmos e fazendo. Então esse convite chega para nós todo dia e eu estendo a todos vocês que estão aqui. Para que a gente possa curar a nossa alma, a gente precisa servir. Seja aqui, seja no nosso lar, seja onde nós estivermos. O servir é o convite de Jesus a nós, para que nós possamos nos curar das mazelas que nós trazemos dentro da nossa alma, né? E eu quero encerrar com uma música que a gente canta sempre na ectoplasmia e encerrar com o trabalho da nossa casa. Essa casa que me sustenta, essa casa que me acolhe, essa casa que é Jesus vivo na minha vida, que faz com que eu tenha força para prosseguir. Eu tive um ano de muitos desafios na minha vida, e se eu chego ao final do ano ainda de pé, com todos os desafios, é porque essa casa me sustenta, é porque o trabalho me sustenta. Então hoje, o que eu quero fazer é uma homenagem a todos os trabalhadores dessa casa, a minha imensa gratidão aos trabalhadores encarnados e aos trabalhadores desencarnados, a todos os amigos que eu aqui fiz e faço todos os dias, e uma homenagem muito maior àquele que fundou essa casa e deu a chance de nós estarmos aqui, que é o Jorge, que desencarnou esse ano, mas que a notícia que a gente tem é que ele já observa os nossos trabalhos, já está conseguindo caminhar, ele está no hospital espiritual aqui da casa, e ele consegue ver, ele ainda não se comunica conosco, porque ele é muito emotivo, e não sem condições, porque a gente se emociona junto com ele, mas que ele participa, ele vê, e ele está muito grato por tudo que acontece aqui na casa. Então a minha imensa gratidão a toda a espiritualidade, minha imensa gratidão a todos os trabalhadores da casa e aos Jorge. Por salvação, tem desejo de banir a escuridão. Abre luz e vai limpar teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar. As trevas dos seus erros dissipar. Teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do seu coração
dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Ó, aceite essa aliança com Jesus e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Bom, gente, esses são os trabalhadores dessa casa. São as crianças que vêm aqui todo sábado, são os trabalhadores que nos sustentam, são a família Bezerra. Essa é a nossa família espiritual e que a gente tem muito, muito para agradecer. E essa foi uma mensagem do seu Jorge para nós antes dele desencarnar. Mantenham essa união, mantenham essa casa, que é a casa de vocês. Mantenham-se fortes e firmes para que o que está por vir e para o momento presente estejam sempre juntos, porque nós estaremos juntos. Amo muito cada um de vocês e nós te amamos, Jorge. Muito obrigada. Ai, Jesus. É. Desse tempo foi. Vocês fazem. Foi. É, gente, então vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe. Peço aos passistas que se posicionem. Eu não tenho nem palavras para agradecer até, eu não sei o que eu falo. A gratidão é imensa. E vamos para o passe. Ai, Jesus. Peçamos Jesus.
Mestre Jesus, Mestre Divino, abençoa muito a Thelma, abençoa a sua família e seu lar, para que ela possa estar aqui sempre conosco, nos trazendo essas reflexões tão importantes para a nossa vida, que nós possamos estar sempre juntos aqui nessa casa de Bezerra. Abençoa, Mestre Jesus, a todos nós que aqui estamos. Abençoa esse momento, abençoa toda essa espiritualidade amiga que não se cansa de nos ajudar, que está aqui conosco, que está nos envolvendo com tanto carinho, com tanto amor. E que todos nós, Mestre, consigamos perseverar nesse intuito de estar com você, de estar de mãos dadas contigo, seguindo o nosso caminho, unidos entre nós, unidos com a espiritualidade, unidos contigo, unidos, seguindo de mãos dadas, caminhando, ultrapassando os nossos desafios, mas sempre caminhando com fé, com coragem, com força, com muita esperança e com alegria em nossos corações pela oportunidade que estamos tendo. Abençoa a nossa noite de Natal, Mestre, que todos nós tenhamos uma mesa farta, que tenhamos a alegria de presentear e receber os presentes, que estejamos juntos com as pessoas que amamos, mas que não nos esqueçamos de Ti, que você é a razão do Natal, que você, se não fosse por você, nós não estaríamos comemorando, não haveria esse sentido de fraternidade, de solidariedade, de amor que nós conseguimos nesse momento que a espiritualidade está mais junto de nós e que você está mais junto de nós, porque nós ficamos mais perto de você. Então, Mestre, nos abençoa, abençoa essa terra, abençoa aqueles irmãos que estão desabrigados, que estão nas guerras, ilumina o coração de todas essas pessoas, que esse planeta seja envolvido, hoje, agora e sempre, pelo Teu amor. Gratidão imensa, que assim seja, graças a Deus. Ai, Jesus. Bom, gente,